identitarismo? Identitarismo é um movimento político mais ou menos organizado, mas não é uma coisa planificada, projetada, que defende que identidades subalternas precisam ser valorizadas, né? Então, o que são identidades subalternas? Aquelas que não são o padrão, que não são as dominantes. Por exemplo, existiria a heteronormatividade, que é tomar por normal, ou por correto, ou por mandatório, o comportamento da identidade sexual e principalmente da orientação sexual heterossexual. Então, o que é normal, da perspectiva heteronormativo, ser heterossexual, ou seja, o homem vai ter relações com mulheres e vice-versa. Então se diz, e as identidades das pessoas que não se encaixam nisso? Homossexuais ou pessoas que não estão ligadas em sexo, não se interessam por isso, essas identidades precisam ser resgatadas o espaço delas. Não quer dizer que tenha que virar norma, mas, enfim, não se pode dar de barato que o normal é ser heterossexual, na perspectiva dessa ideologia, vamos dizer assim. Ou então, a briga do racismo o que é cor da pele? Então, quando a gente diz que cor da pele é aquela cor rosinha, parecida com a tua pele, né? Isso aí é uma espécie de branconormatividade, vamos dizer assim. Então, tem várias piadas de péssimo gosto a respeito da questão me vê um band-aid da cor da pele. Tá, mas qual é a cor da tua pele, né? E aí, também é uma outra forma de lembrar, olha, a gente está tão embebido nessa cultura que toma por padrão uma coisa que em alguns lugares, às vezes, nem é a maioria das pessoas. No Brasil, com certeza, a tua cor da pele não é a da maioria das pessoas. Aí, em Salvador, acho que menos do que aqui em Porto Alegre. Mas nem aqui em Porto Alegre a maioria das pessoas tem a tua cor da pele. Mas se pegar lá aqueles de lápis de desenhar, né, de pintar, tu vai ver a cor da pele, não sei se ainda é assim, mas quando eu era criança e adolescente, a cor da pele era uma cor meio rosa, era um amarelo rosado, vamos dizer assim. A minha cor da pele é um amarelo ocre, né? A questão da pressuposição de que o normal é X, mesmo num ambiente que tem uma grande diversidade, isso levou àquilo que tem de razoável no identitarismo, que é tomar partido das identidades que são invisíveis, como eles dizem. Então, a invisibilidade da mulher negra. O que quer dizer isso? A mulher negra, ela tende a ser preterida pelos homens, porque, ainda que ele possa ter uma fantasia sexual que hipersexualize o corpo negro da mulher, né, ou do homem também, tem aquela ideia de que o homem negro seria bem dotado, né? Isso é uma fantasia mais masculina, mas enfim, a questão é que não é visto como para casar. Então a mulher negra, ela, assim, na década de 70, os filmes lá da porno chanchada, né, ela era uma coisa exótica. Como assim exótico se a coisa mais comum no Brasil é uma mulher negra, né? Mas ainda assim era visto como uma coisa exótica. Apesar de ser comum, é exótico. O que significa isso? Na verdade, não é exótico. Não é tão bem reconhecido pela cultura. A gente tem lá na década de 30, não me lembro mais, aquela famosa canção do Lamartine Babo, né, que era o teu cabelo não nega mulata porque és mulata na cor, né? Então, a mulher que tem o cabelo mais liso, mas tem a pele mais escura e tem, digamos, a bunda, digamos assim, dentro de uma perspectiva mais... é uma bunda de africana, de negra, né? Isso é um fetiche, não é para casar. Então, a solidão da mulher negra é o próprio negro preto que ascende, o jogador de futebol ou músico, ou mais recentemente o médico, o advogado, o engenheiro já tinha no Império, né? Ele vai se casar, ele vai talvez ter as paixões da juventude por pretas, mas ele vai se casar com uma mulher branca, possivelmente mais rica, tem toda uma questão de, que nem aqueles livros da Jane Austen, né, através de um casamento mais favorável. Então, o identitarismo, ele combate todos esses
esse colocar de baixo na hierarquia oficial, uma coisa que às vezes até é comum, mas também se volta para coisas que são raras. Aqui no Brasil a gente tem essa maluquice. A maior parte das pessoas são negras, negras assim como eu, ou pretos também, mas o ideal ainda é uma ideia de homem branco de olho azul, vamos dizer assim, né? O Lula, né, tentou criminalizar o branco de olho azul. Mas isso vai até um certo ponto com muito sentido. Eu concordo com algumas dessas críticas nos termos em que eu apresentei. Mas chega um momento em que há uma fragmentação destrutiva. Então, em vez de integrar essas identidades que outrora eram subalternas, meio que se começa a desautorizar a identidade do homem branco, heterossexual. Ele virou o tiozão do pavê para comer, né? Ele é o cara que é o atraso do Brasil, a culpa é do homem branco, conservador, barrigudo, né? Tudo isso todas as estratégias que a cultura tradicional talvez tenha usado sem se dar conta para atacar identidades que ele colocou como subalternas, a dos negros, a dos pobres, a dos criminosos, a dos, sei lá, cartomantes, dos ciganos, dos judeus, do sei lá o quê, isso se voltou nesse movimento identitarista, uns contra os outros, mas principalmente contra as identidades que outrora foram as reconhecidas pela cultura, pela alta cultura ou pelo poder instituído pelo Estado. Isso passou a ser, esse virou o novo negro, né? Então, eu ontem estava vendo um programa, já foi gravado há mais tempo, de um dos políticos do Tony Blair, o cara é preto, né, inglês, e ele foi chamado para justamente fazer um programa de multiculturalismo inclusivo. Ele foi o líder ao qual foi incumbido isso, e ele reconhece, nós há 10 anos estávamos fazendo um trabalho muito bom, muito importante, mas em algum momento a gente perdeu a mão daquilo que a gente começou a fazer, e hoje em dia o homem branco pobre é o novo negro. Ele usa essa expressão em inglês, eu não me lembraria aqui como reproduzir, mas é famoso The New Black is, The Orange is New Black. No caso ele diz, o homem branco pobre é o novo, na Inglaterra, né? Esse novo negro inglês votou no Boris Johnson. Boris Johnson por identificação, né? Até porque o Boris Johnson é um homem branco feio, né? Claramente, o que mais chama a atenção ao ver o Boris Johnson é a feiura. Mas o pessoal se identifica bastante. Vamos lá. O identitarismo, hoje, como está colocado nos últimos anos, é um projeto de poder das viúvas do marxismo. As viúvas de um projeto que completamente fracassado, de um fracasso retumbante. A experiência socialista marxista de 1917 até 1989 é uma coleção de fracassos, tragédias, genocídios, eliminações, uma coisa brutal. E aí você pode, eu gosto de citar muito Mengistu. Mengistu era negro, tá? É socialista. E aí, o que provocou a grande fome da Etiópia? E depois fugiu, né? Foi morar com o Mobutu, que é outro troglodita lá no Zimbábue, né? Que deu exílio para ele. Então, que era outro identitarista. Mobutu sempre ele usou a técnica do identitarismo. Vamos expulsar esses brancos, que são colonizadores da antiga Rodésia, né? A Rodésia vem de Rhodes, né? O colonizador da região em inglês. Bom, então esse é um projeto. Agora, o que o conservador diria sobre o que você colocou inicialmente? Normatividade ou não normatividade? Vamos começar com heteronormatividade. O conservador, ele tende a não botar, mesmo que ele seja um ateu, ele não vai colocar o cristianismo fora da água do cristianismo jogada à bacia. Não vai fazer isso, porque ele entende que é um elemento da cultura fundamental. E no Evangelho está claro, o homem terá sua mulher, não fala nem ter filhos, mas fala que o homem terá sua mulher, são Paulo das instruções, a gente fazer isso, e isso está
harmonia com o estoicismo tardio de Roma, com a mentalidade da filosofia romana, que já é uma evolução da filosofia grega, tá tudo dentro dessa... isso poderia se chamar, do ponto de vista filosófico, ideológico, de uma heteronormatividade, uma heteronormatividade discursiva. Mas a homossexualidade, bom, nós respeitamos a diversidade, o conservador evidentemente vai respeitar a diversidade. Não, você não quer viver sobre essa norma, e a gente temos que respeitar isso. Houve épocas que não se respeitou, e estava errado. Os próprios conservadores chegaram errado. Houve épocas que nós tínhamos escravatura, e foram conservadores que disseram, não podemos mais ter escravatura. Então, se você pegar, por exemplo, a questão tanto da escravatura quanto da questão do racismo no Brasil, especificamente no Brasil, aí você citou, tinha um ditado lá do final do século XVI, né? As brancas são para casar, as negras para trabalhar e as mulatas, como se diria na época, bom, não preciso nem dizer qual é o verbo, né? Aí tem essa conotação que você deu aí. Bom, então Joaquim Nabuco, ele vai ser um grande... vai problematizar isso nos livros dele, muito bem problematizado. Não era propriamente um conservador, mas estava longe de ser um marxista, um revolucionário, um cara que essa conspiração, peraí, eu quero chegar ao poder, porque é um projeto de poder. Tá? E para isso eu vou usar o que eles chamam de contradições, eles gostam de explorar as contradições, e vou jogar uns contra os outros aqui, vamos ver o que está, porque eu quero ver confusão, porque eu quero que as coisas fiquem confusas, que aí eu tenho chance de voltar ao poder. Porque se você for Marx e Lenin, o Marx era sexista, machista, taxista, racista, tudo que você puder, vai encontrar exemplos claros lá. O Lenin não fala uma vírgula disso, fala dos trabalhadores e pronto, dos soviéticos, todo o poder dos soviéticos não era uma coisa assim de, vamos coitadinho das mulheres, coitadinho dos gays, coitadinho... Não tem nada disso na doutrina. Até a escola de Frankfurt também não ia muito para esse lado. Embora explorasse um pouco. E muitos socialistas, eu lembro, eu fui comunista na juventude no tempo que isso não era. A gente achava isso um luxo burguês, uma coisa de burgueses, uma coisa do próprio do capitalismo. Se dizia, inclusive, em reuniões de comitê do Partido Comunista que eu participei, do PCB, que isso era uma tática diversionista do capitalismo para distrair, toda essa conversa de mulher, de gay e tal, isso era uma conversa de racismo, isso era para que não, nós somos todos iguais, todo esse discurso que hoje seria tido como conservador, como reacionário até, era o discurso que os comunistas tinham, não tinha nada de errado nisso. Então, claro, o conservador vai dizer, existe um problema? Qual é o problema? Os gays estão sendo perseguidos, então vamos ver o que nós podemos fazer para acabar com esse problema. As mulheres estão sendo oprimidas e tal, não tendo oportunidade de trabalho, de carreira, estão sendo perseguidas por ser mulheres, pela condição feminina. Então, vamos ver o que a gente pode fazer sobre o problema. O conservador tem que sempre aquela perspectiva, eu gosto muito de João Pereira Coutinho, quando ele diz o que é conservadorismo, aquela perspectiva de que nós vivemos no nosso tempo é a soma das experiências passadas, mas ele tem questões próprias do nosso tempo, ele tem problemáticas do nosso tempo. No nosso tempo, quais problemas que nós temos? Nós temos um problema que tem muita gente que está trocando de sexo. Tá, como é que nós vamos fazer com essas pessoas? Tá? Mas essas pessoas são desrespeitadas, são levadas à prostituição, porque não tem emprego. Como é que nós vamos lidar com isso? E senta numa mesa e vamos ver. Vamos ouvir as opiniões, vamos pensar sobre. Agora, transformar isso contra o branco, contra isso, contra aquilo, queremos isso, vamos fazer passeata, Black Lives Matter, aquela coisa toda, isso é apenas uma tática. Essas pessoas estão sendo usadas por gente branca, geralmente branca, machista, sexista no íntimo, que sabe que não quer nem saber disso, não tem a menor simpatia por nenhuma dessas comportamentos não normativos, ou situações não normativas, ou situações de opressão, e que estão usando isso como tática. Elas estão sendo absolutamente usadas e o que está se expondo a uma reação, que aí sim é uma reação que não caberia também. O conservador não deve estimular coisas desse tipo, deve ter também a questão da tolerância e tudo mais. Essas pessoas
E realmente eu fico com pena das pessoas que se dão a isso inocentemente. Que se dão a um projeto totalitário de poder inocentemente. Então, a questão do identitarismo, ele vira um ismo pejorativo quando ele começa a exagerar e começa, de certa maneira, a depender de que o problema persista. Então, várias conquistas de identidades que antes eram marginais, subalternas, isso já foi conquistado, né? Mas o foco do identitarismo, com um movimento que precisa continuar, até porque virou emprego para algumas pessoas, ele precisa dizer que o problema é cada vez mais grave. Quando o pessoal diz é cada vez maior a violência contra, tu pode ter certeza que deve não ter mais quase nada. Mas a retórica começa a ficar mais enlouquecida por uma questão de sobrevivência. A gente precisa, como movimento, sobreviver de dizer que o movimento ainda se justifica, né? Essa questão, por exemplo, no Brasil, do resgate da identidade preta, da identidade negra, né, ela tem uma briga muito forte com os negros que não rezam a cartilha, né? Então se podia dizer outrora, lugar de negro é trabalhando na obra, lugar de negro é trabalhando na roça, lugar de negro é fazendo o trabalho de negro, né? Hoje em dia tem um pessoal que meio que cospe em mim dizendo, olha, se tu tinha que defender os negros, tu tinha que defender o movimento negro. Se não faz conforme alguns ideólogos do movimento negro dizem, tu é um traidor, tu é o capitão do mato. Se usou muito isso contra o Joaquim Barbosa na época do mensalão, né? Mas volta e meia essa questão ressurge. Tem aquele deputado também, deputado não, vereador, não sei o que ele é. Vereador de São Paulo, como é que conheço. É o Holiday. Que diz até que é gay, mas não Fernando não Holiday. Não, como é que é o nome? Fernando Holiday. Agora você foi, Holiday, né? Foi preconceituoso contra ele, dizer que ele é gay, mas não exerce. Eu nunca disse isso. Parece que sim, parece que ele disse isso. Eu conheço. Eu conheço pessoalmente, é uma pessoa de bom trato, não tem nada de errado com. Não vou entrar nessa. Isso é um problema de foro íntimo dele. Não, isso não é aceito. Porque ele é negro e não concorda com o movimento negro. 2, porque ele é gay, mas ele não quer exercer a sua homossexualidade, pelo menos não abertamente, ele é criticado. Assim, o preto tem que ser um militante do movimento negro. O gay tem que ser um militante do movimento gay. Não, aquela posição que tinha antigamente de não, eu prefiro não falar, não preciso contar o que eu faço, deixo de fazer, né? Essa posição tem sido perseguida. Então, se tu é um gay e tu não é um ativista gay, tu pode ser mal visto pelo movimento que, em tese, deveria te libertar. Mesma coisa no feminismo. Se tu é uma mulher que tu quer se casar e ter filhos, em tese, tu faz o que tu quiser. Mas tu vai ser visto, essas esposinhas aí, elas estão confraternizando com o inimigo. Então, acaba havendo, como eu estava tentando argumentar, uma opressão dos movimentos identitários contra aqueles que eles alegam estar tentando defender. Se tu não faz como o movimento, como o ativismo manda, tu será perseguido pelo ativismo que diz que te protege, porque tu é uma espécie de traidor. Tem coisas absurdas, por exemplo, você falou das mulheres, né? Eu lembro daquela polêmica que houve no tempo que o presidente Temer, e que a Marcela Temer foi descrita pela Veja como bela, recatada e do lar, né? E aí, aquela confusão em cima disso, né? Se mobilizou, né? Porque a frase então representaria toda a opressão sobre as mulheres. Eu não vejo opressão nenhuma sobre Marcela Temer. Eu não vejo ela como oprimida de forma nenhuma. Aliás, ela exerceu bastante influência sobre o esposo quando presidente. Todo mundo comentava isso, né? Que ele a ouvia, né? E ela aconselhava e tudo mais. E me parece uma mulher que tomou suas decisões independente, ciente do que estava fazendo. Não me parece que vejo ali uma mulher oprimida. O problema não é que ela seja oprimida. O problema, que é
da condição humana é que toda escolha que tu fizeres terá custos. Então, digamos que eu quero investir na carreira de apresentador de televisão. Dependendo da época, eu vou ter que usar uma gola absurdamente grande, porque é a moda. Então, eu vou olhar as fotos, depois eu vou sentir vergonha de mim mesmo, porque era uma roupa muito extravagante, mas era o que se usava no jornal, né? Ou eu vou ter que manter uma ideia de respeitabilidade. Ou talvez daqui 2, 3, 5, 10 anos, talvez eu tenha que até mentir que sou gay, que tenho um companheiro. Assim como existia a figura do heterossexual, do gay, né, que se casava com uma mulher para dar uma ideia de respeitabilidade, se ele queria entrar na política, por exemplo, né, não consigo deixar de imaginar que, olha, a gente poderia fazer pelo menos uma peça, que nem aquelas que as mulheres começam a fazer assédio nos homens, a gente podia fazer uma ideia, olha, imagina que daqui 10 anos, se tu quiser ser político, se tu não fores gay, tu vai ter que mentir que tu é gay, porque senão tu não vai ser suficientemente aceito. Tu vai ter que dizer que tem casos extraconjugais porque tu é uma mulher liberada, tu não é uma mulher que se vende para um macho, né? Então, dependendo das questões dominantes, aquilo que era um movimento de libertação, em vez de libertar todo mundo, apenas cria novas opressões. Esse é um dos problemas do identitarismo. É essa a ideia subjacente? Não, não é essa a ideia subjacente. Mas tem se desvirtuado nesse sentido gravemente. Então, quando tu diz que é um projeto de poder, eu faria a seguinte ressalva. É um projeto não concentrado, não há um planejamento, não existe uma... Assim como existe a Ursal, assim, não existe um foro de São Paulo do identitarismo, né? Existe em grupos acadêmicos, até foi denunciado por aquele negócio da Brooke Rose e outros lá, né, que eles fizeram uma pegadinha, né? Eles começaram a publicar artigos altamente violentos, discriminatórios, contra o heterossexual, tudo é estupro, né? E conseguiram publicar com respeitabilidade. Depois que já estava bem fisgado o troço, eles denunciaram, era uma pegadinha. Foi uma versão muito mais forte do que a do Sokal e do Brickmont, porque foram publicados em revistas com peer review, com a revisão dos pares. Então, se pode argumentar que o Social Text lá era uma revista que não tinha revisão pelos pares, né? Então, foi uma pegadinha desonesta. Mas essa do, como é que é? Estudos do ressentimento, agora não está me vendo não estou lembrando a expressão em inglês, eles fizeram isso em revistas com peer review, para se ter uma ideia, então, do quanto os estudos de interseccionalidade, né, eles são uma maluquice muito grave. Tem fundamentos, tem elementos ali que estão corretos, que eu leio e eu acho interessantes? Tem, mas se criou gradualmente uma intolerância a qualquer mas. Eu concordo com isso, mas se tu fizer esse mas aqui, tu vai ser apedrejado. E atualmente ainda tu vai ser apedrejado em termos não literais aqui, litos, mas a ideia é que daqui a pouco, realmente, digamos que a Judith Butler vai lá fazer uma conferência sobre identidade de gênero, e se ela não disser o que os militantes acham que ela tem que dizer, ela será cancelada, ela será vaiada, né? Vão impedir ela de falar, não quero ouvir, e começa a fazer barulho, e vão lá na frente da câmera, desligam a câmera, fazem o reitor impedir dela de discursar. Ou daqui a pouco jogam pedra, literalmente. Aí voltamos a uma identidade extremamente rígida, né, em que as pessoas vão começar a fingir que acreditam nessa maluquice, porque há uma pressão violenta. Isso já existe em alguns contextos, isso já existe. Em universidades, isso já é fato. Ou seja, 90% ou mais das pessoas não concordam com esse grau de radicalismo, mas 10% disposto a fazer uma bagunça é mais do que suficiente para inviabilizar uma discussão. Inviabilizar aquilo que a gente falava aqui, quer dizer, ver o problema e debruçar-se sobre ele e buscar soluções. E debater abertamente. Para encerrar o termo identitarismo, pelo menos da minha parte aqui,
Eu acho que tem um caso que eu respeito o lugar de fala. Eu dou lugar de fala nessa questão racial, pelo menos a Thomas Sowell. Eu recomendo a quem não está assistindo, leia lugar de fala. Thomas Sowell, pronto. É lugar de fala. E aí ele vai ver qual a armadilha que existe contra quem cai nessa de vitimização, porque o identitarismo hoje é uma vitimização, ele carrega essa coisa da vitimização e cai nesses discursos de um monte de acadêmicos e tal. Vou dizer que não é uma conspiração unida, mas são das viúvas do marxismo. Viúvas do marxismo que já estavam bem casadas com a escola de Frankfurt e menos, tão influente a questão lá do Gramsci. Mas o Thomas Sowell, né, ele fala muito do papel dos intelectuais, né, o papel nocivo dos intelectuais, principalmente no século XX, né, e agora no século XXI também, e ele mostra o quanto muitas das reivindicações que aparentemente lideraram grandes conquistas, na verdade elas surfaram uma onda que já estava em movimento, e quando se faz toda aquela questão dos direitos civis e tudo mais, na verdade os grandes avanços que se seguiram, na verdade estavam dentro da média do que estava sendo conquistado nas décadas anteriores. Mas, claro, teve um elemento muito importante que em tese, passou a poder frequentar a mesma escola. No início foi muito difícil, precisou levar policiais lá para garantir? Precisou. Isso foi realmente uma combinação de esforços dos movimentos negros da época com a família Kennedy, que estava no poder, com a Suprema Corte americana. Tudo isso teve que se juntar, mas o fato de que se juntou, de certa maneira, mostra que já havia uma tendência, já havia uma pressão, talvez não ocorresse sem a combinação de todos esses fatores. Precisou haver o Martin Luther parece o Martin Luther King, né? Precisou ter o Kennedy, precisou ter o irmão do Kennedy lá no Ministério da Justiça, precisou ter não sei quais ministro da Suprema Corte, eles não chamam de ministro, é Justice, né? Mas, enfim, esse movimento, ele, de certa maneira, ele reconheceu um espaço que os negros americanos, que eram e ainda são minoria, já estavam conquistando. Essa conquista foi em parte dos próprios negros, ainda numa perspectiva bem comportada. E aí o Sowell, ele diz, olha, temos o problema do Black Redneck, a expressão é meio maluca, né? Que redneck é o cara meio agricultor, meio grosseiro, vamos dizer assim, que geralmente se refere ao branco de pescoço vermelho, que é o cara que trabalha na agricultura, é aquela piada do americano que é incestuoso, há um grande preconceito dentro dos Estados Unidos contra a cultura redneck, principalmente entre os intelectuais, principalmente as pessoas que vão na faculdade, há um preconceito gigantesco em relação a eles. O Sowell cria essa expressão, Black Redneck. Ele diz assim, eram negros, né, pretos, que viviam no campo e que com a abolição e com todo esse movimento de urbanização, eles inclusive saem do sul e vão para estados e cidades do norte e não se integram, eles criam guetos onde eles ficam ainda com uma cultura muito do campo, né, sem ter campo para cuidar, e vai se voltar muito para atividades problemáticas, para dizer o mínimo. E ele diz, olha, os democratas, quando eles pegam, eles eram contra a abolição, mas quando eles pegam, no século XX, a questão da luta contra o racismo, contra os negros, eles acabam transformando os negros eles acabam incentivando aquilo que a própria comunidade negra, na década de 50 e 60, via como um comportamento ruim, do tipo, os nossos irmãos precisam largar esses hábitos que eles são destrutivos para eles e para nós. Ou seja, o preto que quer trabalhar vai ser assaltado pelo assaltante, pelo preto assaltante, pelo filho de mãe solteira, porque também havia todo um problema de diminuição gradual do casamento marido, mulher e filhos entre os negros era muito mais dramático do que entre as comunidades brancas. O Sowell, com lugar de fala, porque ele é preto, ele diz, olha, isso foi construído
a partir dos anos 60, e foi piorando muito por essa ideia de você não precisa se comportar como um branco certinho. Você pode ser um preto da cultura preta e isso faz parte da sua cultura, não abandone isso. Na verdade, se estimulou vários comportamentos extremamente autodestrutivos para a comunidade preta americana. Aqui no Brasil tem se feito a mesma coisa. Então, aquela ideia, não, isso aqui não é coisa de bandido, não é coisa de favelado, não se pode mais dizer favelado, se diz da comunidade. Mas muitas das coisas da comunidade que são celebradas como da riqueza daquela cultura são machistas, são ligadas ao crime, gravemente ligadas ao crime, e é uma vida do tipo, uma vida bruta, curta e bruta. E isso é celebrado por, não, mas isso é daquela cultura. Isso é coisa de ideólogo, prejudicando e criando um curral de vítimas que então eles vão defender. Esse é o maior problema do identitarismo. E não é só aqui no Brasil, não é só em relação às comunidades negras, já entre os pobres brancos ingleses tinha o problema daquela ideia eu sou de classe trabalhadora, eu sou obrigado a ir à escola, mas se eu puder, eu não vou ler nada durante o ano todo. E muitos conseguiam, né? Então essa ideia de tu estimular uma identidade que é autodestrutiva, ela é uma armadilha fácil de cair nela, talvez até com boas intenções, se isso existe. Eu acredito que tem gente inocente nisso. E realmente tenho muita pena de quem é inocente está nisso. E eu tenho uma piedade, pena no sentido de piedade mesmo, no sentido cristão de piedade, que não tem nada de errado em ter pena, ter piedade. Só eu tenho uma frase, só terminar, que ele diz assim: se você acredita em direitos iguais para todos, há 60 anos você seria um radical, há 30 anos você seria um liberal e hoje você é um racista, por acreditar nisso.